Olá! No Repórter Eco de hoje, você acompanha uma viagem de volta ao passado para conhecer o Brasil do tempo dos dinossauros. Conheça também as pesquisas sobre a importância de uma espécie de abelha nativa sem ferrão. E ainda relatórios internacionais comprovam que a diversidade de animais e plantas está em declínio em várias partes do mundo. Os cientistas alertam que a perda da biodiversidade pode afetar a qualidade de vida das pessoas em diversas regiões da Terra. A abelha jandaíra, que poliniza frutos e plantas do Nordeste, foi a estrela de um amplo estudo que gerou um livro eletrônico. E o paleontólogo Luiz Eduardo Anelli e o paleoartista Rodolfo Nogueira revelam em livro as paisagens e os animais que viveram no território brasileiro há milhões de anos. A perda da diversidade de plantas e animais da Terra ameaça o bem-estar das gerações atuais e futuras. O alerta foi feito por cientistas que participaram de uma reunião de avaliação da biodiversidade mundial em Medellín, na Colômbia. A variedade de formas de vida animal e vegetal está em declínio de maneira perigosa em várias partes do mundo. O alerta foi dado em março de 2018 em 4 relatórios construídos com a participação de pelo menos 550 pesquisadores de mais de 100 países. Os documentos foram avaliados e aprovados pelo IBPES, Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Foram 4 anos de trabalho para fazer diagnóstico sobre a queda da biodiversidade e os efeitos na oferta de serviços prestados pela natureza que asseguram bem-estar à população. Os relatórios regionais incluem as Américas, Ásia e Pacífico, África, Europa e Ásia Central. A bióloga brasileira e pesquisadora do NEPAM, Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, Cristiana Seixas, está entre os coordenadores do documento que fez o diagnóstico do continente americano. Comparando uma área hoje com a época em que os europeus chegaram no continente americano, a gente tem, em média, num hectare, cerca de 30% a menos de plantas, de animais, da fauna do solo, né, de fungos. Então, em média, é 30% a menos. Mas você tem que pensar assim, você tem áreas muito urbanizadas e áreas muito preservadas. Então, isso é uma média. Na hora que você vai, por exemplo, numa zona rural, numa floresta, você vai fazer uma caminhada. E ao fazer essa caminhada, hoje você já encontra 30% a menos dessa diversidade de animais e plantas do que na época da colonização. A pesquisadora Cristiana Seixas reforça que várias atividades humanas têm impactado fortemente a biodiversidade do planeta, como, por exemplo, a transformação da terra para mineração. E há muitas outras pressões importantes. A degradação ambiental, principalmente pelas transformações das áreas para agricultura e pastagem, tem um enorme impacto. A urbanização tem um grande impacto. A poluição tem um grande impacto, né? E as espécies invasoras têm um impacto grande na biodiversidade. Então, é um conjunto de fatores. E as mudanças climáticas também. Até o momento, a ação da alteração das áreas pelo homem tem sido um peso maior. Entretanto, até 2050, as mudanças climáticas vão ter um peso igual, similar ao dessas alterações, né? Então, assim, hoje o peso ainda não é tão grande, mas as projeções são que serão
muito preocupantes. A situação das Américas é considerada por esse estudo como sendo a melhor, já que elas respondem por 40% de tudo que a natureza pode oferecer em serviços ecossistêmicos no planeta. 13% da população mundial vive no continente americano, onde estão também 7 dos 17 países mais biodiversos do mundo. Estas condições garantem aos habitantes do continente americano o acesso a 3 vezes mais benefícios oferecidos pela natureza do que a média global dos cidadãos. Nós estamos falando de alimento, nós estamos falando do algodão que faz a nossa roupa, nós estamos falando da madeira que nos cobre o telhado, nós estamos falando do ar que a gente respira, que a natureza regula a qualidade do ar, da água que a gente toma. Ao mesmo tempo que o continente americano abriga grande diversidade, a população tem uma pegada ecológica bem pesada. Nós temos 13% da população mundial, né, e temos uma pegada ecológica de 22%. Ou seja, o que é essa pegada ecológica? A população americana usa mais recursos, né, per capita, por pessoa, por indivíduo, do que a média global. A bióloga explica que os relatórios são encomendados por tomadores de decisão e são endossados por 4 agências das Nações Unidas e, portanto, poderão servir de referência em acordos internacionais. A gente espera que os países façam políticas que se adequem, mostrando a importância da conservação da biodiversidade. E quando a gente fala de conservação, deixa eu deixar bem claro, não é somente unidade de conservação, é práticas sustentáveis em todas as áreas de agricultura, de pecuária, de mineração, dentro dos centros urbanos, que a gente precisa pensar em práticas sustentáveis. Se continuar nesse ritmo, a humanidade está ameaçada. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A NASA, Agência Espacial Norte-Americana, lança uma sonda hiperresistente ao calor que vai chegar pela primeira vez na parte externa da atmosfera do Sol. A nave, do tamanho de um carro, enfrentará milhares de graus Celsius para coletar informações sobre a estrela central do nosso sistema planetário. A ONG WWF Brasil divulga a prévia de estudo sobre as 316 unidades de conservação da Amazônia. 110 delas estão potencialmente ameaçadas por desmatamentos e projetos de infraestrutura. Pará e Amazonas são os estados que concentram o maior número de áreas protegidas sob risco. E aguarde, porque tem mais! Uma viagem de volta à pré-história para conhecer o Brasil dos dinossauros. E a seguir, pesquisas revelam a importância da jandaíra, uma abelha nativa sem ferrão, típica do Nordeste. O Repórter Eco volta daqui a pouco. As abelhas polinizam cerca de 75% dos alimentos que consumimos. O Brasil tem várias espécies nativas sem ferrão que são importantes para muitos cultivos. Uma delas, a jandaíra, foi tema de ampla pesquisa que resultou em um livro eletrônico. No Nordeste brasileiro, há 2 municípios que se chamam Jandaíra, um no Rio Grande do Norte e outro na Bahia.
O Baiano é famoso por abrigar um dos principais destinos turísticos do país, Mangue Seco. Os nomes indicam a presença da abelha jandaíra nesses territórios. O termo, de origem indígena, significa abelha que produz mel. Ela é uma das cerca de 250 espécies nativas do Brasil que não tem ferrão. Por conta disso, o manejo é fácil e muitos habitantes da Caatinga mantêm a tradição de colocar caixas ao redor das casas para coletar o mel medicinal que ela produz, de alto valor econômico. Outras atividades desses insetos sociais, que vivem em colônias, também geram benefícios para os seres humanos. Mais de 3/4 das culturas alimentares do mundo todo dependem da polinização de insetos e de outros animais. O dado é da Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que reúne pesquisas de cientistas de vários países que estão ligados à Organização das Nações Unidas. Esse dado reforça a importância de se conservar as abelhas. Participante da plataforma internacional e uma das maiores especialistas em abelhas do país, a bióloga e pesquisadora Vera Imperatriz Fonseca, do Instituto de Biociências da USP, reforça a importância da polinização. Quando a abelha vai à flor buscar o seu mel ou o seu pólen, ela pousa na flor de uma maneira muito delicada e ela fecunda essa flor, poliniza essa flor. As plantas da agricultura polinizadas pelas abelhas têm um valor anual de 12 bilhões de reais. É bastante, sabe? Então, com abelha, mais fruto de melhor qualidade, mais semente e é uma situação muito favorável para a agricultura. A pesquisadora é uma das editoras do livro eletrônico A Abelha Jandaíra no Passado, no Presente e no Futuro, que conta com a participação de 47 autores de 20 instituições. Quem se interessar pode fazer um cadastro e baixar o livro de graça. Nós trabalhamos na Universidade Federal Rural do Semiárido estudando essa abelha e fizemos um estudo multidisciplinar bastante interessante. E com esse estudo, nós publicamos em revistas internacionais várias coisas, mas é preciso contar para a comunidade em geral o que acontece, quem é essa abelha, qual a sua importância na história do povo nordestino e como inserir essa abelha nos critérios e nos cuidados de conservação da natureza que ocorrem nessa região. Então, o que tem de diferente nesse livro é que nós reunimos a academia e os criadores tradicionais dessa abelha, cada um contando a sua história. E isso é muito bom, porque ela é muito importante economicamente e ecologicamente. A jandaíra sempre esteve associada ao semiárido, ao Nordeste brasileiro, mas os pesquisadores descobriram que ela também ocorre no norte do país. Nós estudamos 300 localidades onde havia abelha jandaíra. Foi descoberta uma população única no manguezal do Maranhão, né, que é uma abelha muito especial. E daí foi feito um estudo genético muito criterioso para verificar exatamente se havia populações únicas ou não, como que elas estariam no momento. E nós verificamos, por exemplo, que a abelha do Raso da Catarina, que é o lugar mais seco do Brasil, é única, como é também a abelha lá do Maranhão. E para que servem essas abelhas únicas? Nós temos que multiplicar essas abelhas pensando nas mudanças climáticas. Quais são aquelas que aguentam mais um período de seca mais forte, de menos chuva? Como que nós vamos nos preparar para o clima do futuro? Na natureza, a abelha jandaíra faz os ninhos nos ocos de árvores como a imburana, o que chama atenção para a necessidade de conservar espécies como ela. Por meio desta outra publicação, o Guia de Plantas Visitadas por Abelhas na Caatinga, os pesquisadores ajudam quem quer dar uma mãozinha para a conservação dos insetos. As dicas também podem inspirar habitantes de outras regiões que convivem com outras espécies de abelhas sem ferrão. Muitas vezes as pessoas cortam uma árvore para tirar um ninho da abelha, mas não replantam.
precisa replantar. A gente sabendo quais são as árvores importantes para essa nidificação, nós temos que plantar cada vez mais essas árvores. Elas geralmente crescem rápido. E quando a árvore está muito estreita, muito pequenininha, ela não mantém a temperatura lá dentro como necessário. Em árvores maiores, mais frondosas, há uma termorregulação dentro do ninho. O ninho vive melhor, ele aguenta mais os períodos de seca intensa. Então é muito importante que a gente plante flores para as abelhas. A gente fala muito do desaparecimento, né? Mas às vezes elas estão morrendo de fome. Dá uma olhada nos lugares, eles não tem uma florzinha, não tem um material disponível para as abelhas se alimentarem em larga escala. As abelhas são ninhos geralmente grandes, populosos e elas precisam de flores. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. O curioso círculo azul escuro no meio do mar turquesa do Caribe. O Great Blue Hole, ou Grande Buraco Azul, é uma depressão marinha localizada no Belize, pequeno país da América Central, conhecido pela transparência das águas e pelas praias paradisíacas. O círculo quase perfeito fica na Barreira de Corais, distante 100 quilômetros da costa, bem no meio do oceano. Tem cerca de 300 metros de diâmetro e 125 metros de profundidade. O Great Blue Hole é, na verdade, uma caverna que se formou há milhares de anos, quando o nível do mar era muito mais baixo do que atualmente. No início dos anos 70, a equipe do oceanógrafo francês Jacques Cousteau mergulhou em túneis do Buraco Azul, onde vivem diversas espécies de peixes, como arraias e tubarões. Pesquisas científicas recentes, feitas em sedimentos minerais retirados da caverna subterrânea, deram pistas do que causou o fim da antiga civilização maia. A análise das rochas vulcânicas comprovou que houve uma seca extrema entre 800 e 900 anos depois de Cristo. Nesse mesmo período, ocorreu o início do declínio dos maias. Eles enfrentaram uma crise econômica e cultural, perderam o controle sobre outros povos da América Central e acabaram dominados pelos espanhóis. O Grande Buraco Azul do Belize, um patrimônio natural que conta parte da história da humanidade. E você vai ver a seguir. Conheça a obra que revela a pré-história brasileira e os seus dinossauros. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Uma viagem de volta ao passado para conhecer os animais pré-históricos que viveram no nosso território. O livro O Brasil dos Dinossauros revela um mundo fascinante. Das páginas do livro vem à tona o Brasil dos dinossauros. Muita coisa aconteceu por aqui. Quando os primeiros dinossauros surgiram, essas terras estavam no interior de um megacontinente, o Pangeia, sofrendo com aridez. 60 milhões de anos depois, o Pangeia se desfez. Alguns milhões de anos mais tarde, esse supercontinente, o Gondwana, também se desfez e nasceu a América do Sul. Nós passamos por grandes desertos, tivemos regiões com planícies inundadas por rios,
tivemos regiões com florestas e a vida acompanha essas mudanças. Luiz Eduardo Anelli, paleontólogo da Universidade de São Paulo, levou 4 anos para condensar tanta história no livro O Brasil dos Dinossauros. E o capítulo inicial da história desses animais começa justamente aqui. Os dinossauros mais antigos do mundo são conhecidos na Argentina e no Rio Grande do Sul. Os esqueletos deles aparecem em rochas nessas duas regiões. Bom, desse modo, até onde nós sabemos, os dinossauros apareceram por aqui. Já que são os esqueletos mais antigos, devem ser os primeiros dinossauros que existiram no mundo. No Brasil, 2 gigantes disputavam o título dos pesos pesados. O Austroposeidon, que foi um dinossauro que viveu aí 70, 80 milhões de anos atrás. Os seus restos foram encontrados na região de Presidente Prudente e foi um gigante titanossauro, chegava a 26 metros, né? Um grande dinossauro. E temos um outro candidato ao maior dinossauro do Brasil, que é o Uberaba titã, encontrado, claro, na região de Uberaba, né? Viveu por volta de 70 milhões de anos atrás. O livro mostra que nem na pré-história tamanho era documento. Imensos dinossauros eram presas fáceis para mosquitos. Na verdade, tecnicamente, aquele era o mundo dos insetos. Os insetos estavam ali devorando a vida dos dinossauros. Nesse momento, 100 milhões de anos atrás, em todo o mundo, a diversidade de dinossauros começa a decair. De várias linhagens de dinossauros passa a decair muito provavelmente porque foram infectados com doenças e pragas e pestes disseminadas pelos insetos. Com tantas ameaças ao redor, estava decretado o fim dos dinossauros. Entre 68 e 66 milhões de anos atrás, houveram mudanças muito radicais no clima global. E isso causado, em primeiro lugar, por um extenso vulcanismo, mas não era um vulcão que entrava em erupção, era uma região inteira que cobria com lava regiões milhares de quilômetros quadrados com lava. E essas rochas, quando elas deixam o interior da Terra, elas degasificam, elas trazem gases para a atmosfera, provocando mudanças climáticas muito radicais, como aquecimento global, esfriamento global repentino. E quando as coisas já estavam bem ruins, um asteroide com 10 quilômetros de diâmetro, viajando a 30 mil quilômetros por hora, se choca com a Terra. Produz uma grande cratera com quase 200 quilômetros de diâmetro e esse impacto causou um apocalipse global. A obra, com ilustrações do paleoartista Rodolfo Nogueira, mostra ainda que todos os seres vivos estão ligados por um ancestral comum. E para conhecer todos eles, só mesmo viajando no tempo, de carona com a geologia. O tempo e o espaço estão tão fortemente entrelaçaos que nós não conseguimos separar. Então, nós não podemos voltar no tempo ou ir para o futuro. Mas os geólogos e os paleontólogos encontraram uma maneira. De certa forma, o espaço se separou do tempo quando as rochas, ao longo de milhões de anos, escreviam a geologia, escreviam as mudanças climáticas, as mudanças nas faunas, as mudanças que ocorriam no mundo dentro das rochas. E apesar de nós estarmos hoje no tempo presente, nós podemos viajar para um mundo 60, 70, 80 milhões de anos atrás, quando os dinossauros ainda viviam.
E você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. Baixe o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe o programa também pelo youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com uma frase do líder sul-africano Nelson Mandela, que faria 100 anos em 2018. Ele morreu em 2013 e se tornou uma lenda ao lutar contra a segregação racial em seu país. As pessoas são ensinadas a odiar e, se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar, porque o amor é algo mais natural para o coração humano do que seu oposto. Repórter Eco, até o próximo programa.